Olá, hoje nós vamos para o capítulo 28 do livro de Jó. Ainda o décimo poema de Jó. Preste atenção, o 10º poema de Jó compreende o capítulo 27 e o capítulo 28. Esse capítulo 28, ele é muito importante porque ele é um grande elogio da sabedoria. Nós poderíamos dizer que é uma maneira de dizer de onde vem a sabedoria, a origem da sabedoria. Agora é muito importante que você entenda uma coisa. Na literatura sapiencial é a literatura da sabedoria, dos sábios, dos ensinamentos, que geralmente é apresentado para nós em forma de poema, de metáfora e tal. Na literatura sapiencial, a sabedoria muitas vezes equivale-se ao próprio Deus. Porque como Deus é fonte de toda a sabedoria, muitas vezes quando a Bíblia fala da sabedoria, a Bíblia está falando de Deus, do próprio Deus, né? Não simplesmente da sabedoria de Deus, mas do próprio Deus. Então, nesse capítulo 28, nós temos um grande elogio da sabedoria e temos um grande um momento em que nós intuímos a origem da sabedoria. De onde vem tudo isso? Claro que aí nós vamos identificar a sabedoria com Deus, ok? Tá certo? Então vamos lá. Aliás, inclusive até o livro da sabedoria também, né? Muitas vezes que a sabedoria, falado no próprio livro da sabedoria, se equivale ao próprio Deus. Muito bem. Então você vai acompanhar comigo, que é importante você lembrar isso. Ainda estamos no 10º poema de Jó, esse 10º poema de Jó, ele foca diretamente a sabedoria. E você vai, depois eu te explico, são 3 coisas interessantes aqui da sabedoria. A sabedoria, ela é inatingível, aliás, você não consegue acessar, os especialistas não conseguem acessar, os abismos não conseguem acessar. Quem é que consegue acessar a sabedoria? Só o próprio Criador. Muito interessante isso, muito interessante. Depois eu te explico, tá bom? Vamos lá? Então, eu queria muito que você pudesse agora dar um like nesse vídeo, dar um joinha aí. Quero que você também possa convidar seus parentes, amigos, pessoal da comunidade para fazer esse curso bíblico com a gente. Olha que interessante, gente, nós já estamos no 28º capítulo de Jó. Você viu quanto que nós já lemos a Bíblia? Você viu que interessante? E aí todos os dias aprofundando direitinho. Não é pegar a Bíblia e ler igual o papagaio, não. É aprofundando, é levar as coisas de Deus a sério, né? É levar as coisas de Deus bem a sério. Então vamos ler então, capítulo 28 do livro de Jó, tá bom? Olha aí, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos entender então. Lembre que nós estamos com foco na sabedoria e lembrando que a Bíblia, quando fala de sabedoria, está falando do próprio Deus. Vamos lá. Há lugares de onde se tira a prata e lugares onde o ouro é apurado. O ferro é extraído do solo e o cobre é extraído de uma pedra fundida. O homem pôs fim às trevas e escavou as últimas profundidades da rocha obscura e sombria. Longe dos lugares habitados, um povo estrangeiro abre galerias, que são ignoradas pelos pés dos transeuntes. Suspensos vacilam longe dos humanos. A terra que produz o pão é sacudida em suas entranhas como se fosse pelo fogo. Suas rochas encerram jazidas de safira que contêm pepitas de ouro. A águia não conhece a vereda, nem o olho do abutre a enxergou. Os animais ferozes não a pisaram, nem o leão passou por ela. O homem põe a mão no sílex, derruba as montanhas pela base. Abre galerias nos rochedos. O olhar atento pode ver nelas todos os tesouros. Explora as nascentes dos rios e põe descoberto o que estava escondido. Mas a sabedoria, onde se encontra? Onde está o lugar da inteligência? O homem ignora o caminho dela
e ninguém encontra na terra dos vivos. O abismo diz: ela não está em mim, não está comigo, diz o mar. Não pode ser adquirida com ouro maciço, nem pode ser comprada a peso de prata. Não pode ser posta em balança com ouro de Ofir, nem com ônix precioso a safira. Não pode ser comparada nem ao ouro nem ao vidro. Ninguém a troca por vaso de ouro fino. Quanto ao coral e ao cristal, nem se fala. A sabedoria vale mais do que as pérolas. Não pode ser igualada ao topázio da Etiópia, nem pode ser equiparada ao mais puro ouro. De onde vem, pois, a sabedoria? Qual o lugar da inteligência? Um véu a oculta de todos os viventes, e até das aves do céu ela se esconde. Declara o inferno e a morte. Apenas ouvimos falar dela. Deus conhece o caminho para encontrá-la. É Ele quem sabe o seu lugar, porque Ele vê até os confins da terra e vê tudo o que é debaixo do céu. Quando Ele fixou um peso ao vento e regulou a medida das águas, quando decretou leis para a chuva e traçou uma rota aos relâmpagos, então a viu e a descreveu, penetrou-a e escrutou-a. Depois disse o homem: o temor do Senhor, eis a sabedoria, fugir do mal, eis a inteligência. Gente, olha que coisa interessante. Eu falei para você que Jó tem passado por um momento o Jó tem mudado o seu discurso gradativamente. Jó era aquele reclamão, Jó era aquele que falava que Deus tinha feito o seu sofrimento, que Deus veio sofrimento, seus amigos insistindo: não é Deus, não foi Deus, não foi Deus, é a nossa humanidade, é a nossa limitação, é a nossa... E Jó está crescendo na sua compreensão. Nesse momento, nesse 10º poema de Jó, no capítulo 28, nós temos Jó fazendo um grande elogio da sabedoria. Há duas coisas, aliás, há três coisas muito importantes aqui. Aliás, primeira duas coisas. Do versículo 3 ao versículo 11, olha que interessante, vem comigo aqui, ó. Do versículo 3 até o versículo 11, o que Jó vai falar? Jó vai falar aqui de todas as técnicas de revolver a terra para tirar tesouro. Todas as técnicas que os homens usavam. Iam até o profundo do solo para tirar o ferro, as pedras para fazer o cobre. E escavavam galerias para tirar pedras preciosas. Faziam verdadeiras galerias profundas na terra para tirar o tesouro. E ele vai dizendo, essas galerias nem as águias conseguiam ver, nem os animais conseguiam pisar, porque o homem ia até o profundo do profundo para buscar os tesouros. Por que Jó fala isso? Porque Jó está dizendo que nenhum desse tesouro não é nada diante do quê? Da sabedoria de Deus. Então, o homem faz tanto esforço para fazer minas, para escavar minas para tirar ouro, prata, faz galerias debaixo da terra, derruba montanhas para poder encontrar pedras preciosas, mas isso não vale nada. Por quê? Porque o que o homem tem que fazer mesmo é aprofundar-se em outras coisas e não simplesmente cavar a terra, o solo, fazer galerias, escavar minas para procurar tesouros que não significam nada. Então, do versículo 3 ao versículo 11, Jó vai dizendo das técnicas de cavar a terra, aprofundar a terra, revolver a terra para encontrar tesouros. Já do versículo 12 até o versículo 28, Jó fala onde está o verdadeiro tesouro. E olha que interessante, o verdadeiro tesouro é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus.
Onde ela é encontrada? Os especialistas as encontram? Não. Ela é inacessível aos especialistas. Olha que interessante. Mas, versículo 12, mas a sabedoria, onde se encontra? Onde está o lugar da inteligência? O homem ignora o caminho dela, ninguém a encontra na terra dos vivos. Muito bem. Os especialistas não conseguem encontrar sabedoria. Não conseguem. Aí, mais uma coisa. Também os abismos mais profundos não conseguem chegar na sabedoria. Vamos escavar, vamos ir até o fim do mundo, até o fundo das águas, até o fundo da terra para encontrar sabedoria. Encontramos? Não. Veja aqui, versículo 14. O abismo diz, ela não está em mim, não está comigo, diz o mar. Não pode ser adquirida com ouro maciço, nem pode ser comprada a peso de prata. Então não adianta você ter os tesouros, as pratas, o cobre, o ouro, as pedras preciosas, as safiras da Etiópia, nada disso, porque você não consegue obter sabedoria com isso. E o terceiro ponto, então, deste capítulo é que a sabedoria, ela só é acessível por Deus. Versículo 23, Deus conhece o caminho para encontrá-la. É Ele que sabe o seu lugar, porque Ele vê até os confins da terra e vê tudo que é debaixo do céu. Ou seja, a sabedoria não é acessível aos abismos, os abismos não encontram. A sabedoria não é acessível aos especialistas, os especialistas não encontram. A sabedoria só pode ser atingida por Deus. Só pode ser atingida por Deus. Olha que interessante. A sabedoria, então, é o grande atributo de Deus, quase que se equivalendo ao próprio Deus. Veja comigo aqui no versículo 28. Olha que interessante. O que é então, escuta, o que é então a sabedoria? Que só pode ser acessada por Deus. Depois disse o homem, o temor do Senhor, eis a sabedoria. Temor do Senhor, geralmente a gente acha que temor é medo, não é medo. Na Bíblia, o temor do Senhor é a obediência a Deus. A obediência a Deus. Então, com todas as vezes que na Bíblia fala temor de Deus, e mesmo quando a gente fala de um dos dons do Espírito Santo, temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus significa obediência a Deus. Na linguagem bíblica, temor de Deus não é ter medo de Deus. Ninguém tem medo de Deus. Nós temos, a nossa relação com Deus é de obediência. O temor talvez seria, o medo talvez seria de não obedecer a Deus. Mas temor do Senhor significa obediência a Deus. Então, o que é a sabedoria então? O temor do Senhor. O que é a sabedoria? A obediência a Deus. É fugir do mal, eis a inteligência. Muito bem, inteligente é aquele que vê o mal e fala, não vou me meter no mal, eu fujo do mal. Isso é inteligência. Mas sabedoria é obedecer a Deus, é ouvir a Deus. Et crucem Domine, fugit partes adversa, vite teleo detribiuda, ratix David. Aleluia!